Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês em mais um episódio do podcast Leis e Negócios da Lopes e Castelo. Aproveitando, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, né, os podcasts que vocês acompanharem e compartilharem também com os amigos de vocês, os amigos profissionais, os colegas de trabalho, porque são sempre temas que podem auxiliar no dia a dia, né? Hoje nós estamos aqui mais uma vez, em mais um episódio, para falar do contrato de representante comercial. E temos aqui, mais uma vez, a doutora Natália. Né, Olá, Natália, tudo bem? Tudo bem. E a doutora Daniela, Olá, tudo bom? Tudo bem. Então, hoje nós vamos encerrar esse tema de representante comercial. Nos 2 primeiros episódios, nós falamos um pouquinho sobre os requisitos, né, do representante comercial, as condições de pagamento, como é que deve ser estipulado isso em contrato, né, quais são as bases, né, de pagamento, o que ele tem participação, o que não. Uhum. E hoje a gente vai finalizar o tema falando sobre a rescisão desse contrato, né? É a hora que surgem as divergências, né? Costumam surgir, né? Essas divergências. E eu lembro de vocês explicarem lá nos outros episódios que algumas questões são importantes de se colocar no contrato, né? Justamente para se chegar nesse momento de rescisão, tá bem estabelecido. E eu lembro de vocês falarem que costuma se colocar a cláusula, né? Se o contrato é por tempo determinado ou indeterminado. Então, como é que funciona, chegando a vias de fato de uma rescisão, Natália, por exemplo, a questão dessa condição? Conforme você falou nos episódios anteriores, a gente até mencionou essa questão da gente deixar muito bem definido no contrato quais que são as condições. E dentre elas, essa questão de estipular, esse contrato ele vai vigorar por um prazo determinado, por um prazo indeterminado, e pode parecer muito bobo, pode parecer um detalhe, mas na verdade ele faz muita diferença, né? Porque o contrato, quando ele tem um prazo de vigência determinado e indeterminado, ele vai definir como que vai se dar a forma de rescisão. Sim. Como que vai se dar a rescisão, né? A indenização que é paga no momento do final. E quanto a isso, para o prazo determinado, a lei ela traz a condição de que se o contrato for rescindido antecipadamente, né, ou seja, antes do prazo que está lá previsto, porque é um contrato por prazo determinado, tem o prazo previsto. Se ele for rescindido antecipadamente, a representada, né, pela representada, ela vai ter que pagar uma indenização que é equivalente à média dos meses, né, o valor que ele recebeu durante todo o contrato, pega essa média e multiplica pela metade dos meses resultantes, né? Então, essa é a forma de cálculo. Com relação ao contrato por prazo indeterminado, né, caso a representada ela venha rescindir o contrato de forma imotivada, sem qualquer justificativa, então vai se aplicar aquela indenização que é mais conhecida, que é a de 1/12. 1/12. Então, por isso é legal prestar atenção com isso, né? Até porque... Até vale trazer aqui que um contrato por prazo determinado, se ele é rescindido, na verdade, ele é encerrado porque alcançou o prazo dele, né, ele venceria no dia 1º de dezembro. Sim. Chegou no dia 1º de dezembro, ele foi encerrado, não há pagamento de indenização ao representante. E precisaria, por exemplo, ter a comunicação prévia por prazo determinado? Ou não? Chegou o dia, entende-se que encerrou. Exato. Se cada um ficar quietinho no seu canto, é porque está encerrado, não é o contrário. Exato. Não há necessidade do aviso prévio, nesse caso do contrato por prazo determinado. Chegou o dia 1º de dezembro, nessa situação, né, hipotética que a gente colocou aqui, que é a data de término. Chegou no dia 1º, as partes elas encerraram as atividades no sentido de não manter esta relação, aí entende-se que o contrato de fato alcançou o seu termo. E essa é uma parte que tem que tomar cuidado. Na hora de fazer o contrato, né? Exato. E não só isso, mas... necessariamente, se as partes continuarem, no dia 2 de dezembro eu ainda mandei mais um e-mail para esse representante referente a algum pedido, alguma coisa assim, isso pode ser considerado como continuação da relação. E é isso que eu até ia perguntar, ele poderia ser prorrogado, esse contrato? Quando ele é por prazo determinado? Poderia? Doutora, aí a lei, ela traz, a gente tem que tomar algum cuidado com relação a essa prorrogação. Por quê? O contrato, ele, por prazo determinado, ele pode sim ser prorrogado. Só que o que se entende aí? Que quando existe a prorrogação, a gente já não pode mais estipular uma determinação de prazo para esse novo contrato, para
essa continuidade. A lei entende o seguinte, que a prorrogação do contrato para o prazo determinado, ela vai ser obrigatoriamente para o prazo indeterminado. Não existe opção, vamos prorrogar por 6 meses? Não existe opção. Infelizmente. Mesmo que as partes acordem. Não existe, porque a lei determina que a prorrogação será de forma indeterminada, o prazo dele. Né? E nesse exemplo que a Natália falou de, encerrou o contrato, só que uns 2 dias depois eu aceitei o pedido e dei sequência. Entende-se que ele se prorrogou? Sim, entende-se que ele foi prorrogado. Tacitamente houve uma prorrogação. Sim, por prazo indeterminado. E aí, doutora, até mesmo com relação a essa questão da prorrogação, é importante até, tem um outro alerta também para ser feito para os nossos clientes, para as empresas, que diz respeito ao seguinte, se, por exemplo, a representante representada teve o contrato, resolveram encerrar o contrato, e de repente, por algum motivo, estou precisando novamente contratar aquela pessoa e resolvem voltar, né, fazer uma nova relação. A gente tem que ficar atento que se essa nova relação for firmada dentro do prazo de 6 meses da rescisão anterior, esse novo contrato, ele tem que ser obrigatoriamente também por prazo indeterminado. Olha. Então, aí a gente sempre, quando é solicitado algum contrato pra gente de representante comercial, a gente sempre tenta também entender dos nossos clientes, qual que é o prazo, mais ou menos, que eles terão de retorno para saber se aquele representante está oferindo os resultados que ele espera daquela relação, por exemplo. Então, se, por exemplo, a empresa fala para a gente, não, eu consigo oferir dentro de 1 ano, 8 meses. Então, de acordo com essa estimativa... Já dá para sentir, dá para a gente saber por quê. Porque senão corre o risco, por exemplo, da gente fazer um contrato por 6 meses... a empresa não ter essa estimativa, a gente precisar prorrogar o contrato, aí ele vai vigorar para o prazo indeterminado, e na hora da gente rescindir, possuem esses impactos, por exemplo, né, caso exista a necessidade de rescindir antecipadamente, já vai ser para o prazo indeterminado, né, rescindindo, surgem os impactos da indenização. Então, por isso que a gente sempre tenta estruturar, né, da melhor forma, de acordo com essa realidade alinhar do as cliente. expectativas, né? Exatamente, para que também não exista prejuízo mais para frente na hora da rescisão, né? Parte da empresa. A rescisão do contrato, ela poderia se dar por justa causa? Alguém dando causa ou descumprindo o contrato? Pode. Isso igual, da mesma forma como em outras relações contratuais, né? A parte que for prejudicada em razão do descumprimento da outra parte, ela pode aplicar uma justa causa, né? Estou rescindindo este contrato porque você está descumprindo, então está aqui a minha justa causa. Nessa situação do representante comercial, a lei, ela traz até alguns exemplos, um rol exemplificativo, o que seria essa justa causa, Exato, né? que pode ser utilizado para te direcionar em que caracterizaria uma justa causa ou não, né? No caso da representada, por exemplo, tem lá no caso da representada, aplicar a justa causa, né? Sim, ela pedir a rescisão por conta da desídia ou por conta da justa causa do representante, Exato, né? Exatamente. Então, o rol, ele traz lá algumas condições, entre elas a questão de você descumprir alguma condição contratual, alguma cláusula, o representante, ele adotar uma postura ou agir de forma que pode prejudicar a representada, né? Trazer um descrédito aí comercial para a representada. Um dano à imagem. Exato, a desídia mesmo. E uma das hipóteses também é a força maior, que daí é algo superveniente, né, que vem. Pelo representante, a gente tem alguns exemplos também, que bate alguns com o representante, que é a questão de você descumprir o contrato, a força maior, mas, por exemplo, o fato de você não respeitar a exclusividade, caso seja um contrato que tenha a exclusividade. Atrasar pagamento, ou você diminuir, causar uma redução da esfera de atuação do representante. Então, essas são algumas das condições. Mas esse é um ponto, por exemplo, que precisaria de ser provado, né? Sim, o ônus é de quem alega, né? De quem alega. Exato, o ônus é de quem alega. Então, tem algumas condições que a gente vê que é mais fácil o representante provar. Por exemplo, atraso no pagamento, é muito fácil você provar que os seus pagamentos não estão acontecendo no prazo previsto, né? Ou, por exemplo, a exclusividade, ela já é já entra num subnível de comprovação que fica um pouco mais difícil, mas querendo ou não, a partir do momento que ele pede alguma
um ofício, porque isso para o meio judicial é muito fácil. Ele pede para o juiz oficiar o cliente que ele acredita que a representada tenha, por exemplo, vendido diretamente. Essa empresa informa que realizou a aquisição, então consegue comprovar de uma forma tranquila também essa exclusividade que foi até quebrada. Pelos documentos contábeis, né, emissão de nota fiscal, vai ter ali como ele apurar isso judicialmente, né, se chegar a esse ponto, né. E dentre essas justas causas, seria possível, por exemplo, colocar na minuta de contrato que as partes precisam de um prazo para se justificar, pelo menos? Seria possível colocar isso num contrato? Por exemplo, eu não poderia rescindir automaticamente porque você descumpriu a exclusividade ou mesmo o representante deixou de cumprir alguma coisa, eu teria que te notificar antes ou não. Não há necessidade ou não há possibilidade de inserir isso no contrato? Olha, pensando na questão da boa-fé, as partes, a partir do momento que você constata algum descumprimento, alguma infração que a outra parte esteja cometendo, o mais aconselhável é você notificar, até porque, obviamente, a gente tem que trazer aqui a questão de o que está previsto no contrato. Muitas vezes, a maioria dos contratos já tem uma cláusula prevendo, né? Um período de cura que a gente fala, que é aquela oportunidade de você se explicar, né? Exato, se explicar ou até sanar o que tá, né, a irregularidade. Então, a gente precisa, obviamente, verificar no contrato se tem ou não, mas mesmo que não tenha no contrato falando dessa possibilidade, é muito aconselhável que haja essa conduta para a gente possibilitar e até confirmar, às vezes. Até confirmar. Se essa situação de fato é uma questão de justa causa, se de fato aconteceu aquilo daquela forma, né, que estamos interpretando. Então, é aconselhável. Até em relação a essa hipótese de notificar antes de rescindir, ainda que por justa causa, é comum as empresas, quando já estão querendo rescindir, querer achar, né, o pelo em ovo, né? Não, ele não está cumprindo aqui o determinado, sei lá, a meta, ou não está vendendo adequadamente. Isso é justa causa, não é, doutor? Já podemos rescindir já, né? E às vezes não, né? Às vezes o representante tem um contra-argumento. Não estou atendendo porque vocês não estão me mandando os preços atualizados, né? Então, assim, até para evitar surpresas, né? Exato, porque isso sendo judicializado, ele pode ser derrubado. E aí a rescisão que você estava acreditando que vai ser uma rescisão por justa causa porque eu não vou pagar a indenização, por exemplo, isso sendo revertido, você vai ter que pagar com juros e multa e mais os honorários sucumbenciais. Então, por isso, legal essa questão da notificação, de você ouvir a outra parte e ter essa confirmação. O que a gente fala muito e tenta trazer para deixar um pouco mais próximo, às vezes, das pessoas, é você pensar que uma justa causa, né, em qualquer contrato, mas principalmente nesse de representação comercial, para você aplicar uma justa causa, é quase como você aplicar uma justa causa para o seu empregado, para o seu CLT, né? Que é o quê? Não é simplesmente por qualquer coisa ou só falar, né? Exato, a dimensão, você precisa ver a dimensão também desse problema, o quanto ele de fato afeta, né? Sim. Porque senão ele pode ser alterado na justiça, né? Sim, porque aí você interpreta que se tivesse havido, né, a justa causa, deixa de pagar talvez as indenizações que seriam cabíveis e ele não se conformando vai atrás dos direitos, né? Através de um processo. E, Daniela, a lei traz algum respaldo com ações que o representante deve ter durante o contrato ou deve se abster, que possam respaldar a representada para uma rescisão? Sim, a lei, ela é bem... Ela traz bastante as diretrizes pra gente, né, dessa relação, né? E é importante até que... Tem um artigo específico nessa lei de representação comercial que ele traz alguns exemplos de atos do representante comercial que a empresa deve ficar atenta no dia a dia, né? Porque a depender da prática dos atos, pode inclusive entrar nessa questão da justa causa, né? Então, por exemplo, a lei menciona que se o representante comercial agir com dolo, culpa nas atividades, né? Se de repente ele negar a apresentação de algum documento, negar a prestação de contas,
e agir até mesmo às vezes em desconformidade com políticas de confidencialidade, essas hipóteses também podem sejar, né, num descumprimento contratual do representante, porque espera-se justamente, né, que ele haja com boa fé dentro da relação, né? Então é importante que durante essa relação sejam verificadas se todos os requisitos, se todas essas condições, né, do representante comercial estão sendo atendidas, né? Porque senão a gente também traz uma hipótese também de rescisão do contrato. Entendi, aí reverte, né, contra a empresa, né? Sim, mas aí é bom a gente atentar, porque essa lei, ela já traz esse respaldo para a empresa, né? Então, olha, ele não deve agir dessa forma, né? Então, a gente já fica o alerta, né? Então, a gente tem que acompanhar essa relação, né? Como que estão sendo desenvolvidas as atividades, né? Então, isso é um ponto importante também para a empresa. Entendi. E, Natália, em que casos que a empresa, que vai ser devido, né, na rescisão, a indenização de 1/12avos? Que você falou no começo que em algumas situações não seria devido. Em quais elas seriam? Então, a indenização de 1/12avos a gente consegue trazer aqui, são 2 hipóteses previstas pela lei, né? A 1/12avos, ela é aplicada quando a representada, de forma imotivada, rescinde o contrato por prazo indeterminado, né? Ou seja, você tem lá um contrato firmado por prazo indeterminado com seu representante. E aí, num belo dia, por questões pessoais ou né, de interesse, você decide rescindir esse contrato sem que o representante tenha dado causa, né, tenha culpa com relação a isso. Então, nessa situação, aplica-se 1/12avos. E a outra hipótese é no caso do representante, ele aplicar a rescisão por justa causa em face da representada. A representada está descumprindo, ele está vendo que ou ele não está recebendo as comissões como deveria ser, ou ela começou a infringir aí, por exemplo, a cláusula lá de exclusividade, começou a atuar ou colocar outros representantes para atuarem na área dele, ele pode aplicar essa rescisão, né? Notifica, aplica a justa causa, e aí, apesar dele estar solicitando a rescisão, por ser por justa causa, a representada vai precisar pagar a indenização de 1/12avos. Porque ela que deu causa, né, a essa rescisão. Exato. Né? Ela que descumpriu o contrato, né? E aí a gente pode também fazer a notificação, né, Daniela? Fazer um aviso prévio, digamos assim, né? Sim. É bom inserir isso também na minuta, né? Sim, e aí, doutora, é até interessante, porque nos contratos de prestação de serviços comuns, digamos assim, as partes, elas são livres para estabelecer, né? Eu quero colocar um prazo ali de aviso prévio no contrato, eu posso estipular se é com ônus, sem ônus, né? E já no contrato de representação, a lei, ela traz uma obrigatoriedade pra gente, caso o contrato seja para o prazo indeterminado e tenha vigorado por mais de 6 meses. Qual que é essa obrigação? É que tenha algum respaldo com relação à questão da rescisão, a essa comunicação da rescisão, né? Então, se não tiver nada estipulado no contrato, a lei, ela traz como sugestão o aviso prévio de 30 dias. Né? A lei sugere esses 30 dias. Isso. Então, ela traz aviso de 30 dias, né? E se não for observado esses 30 dias, a hipótese do representante comercial, por exemplo, né? A empresa rescinde o contrato sem esse aviso prévio, aí ela teria que pagar pro representante comercial 1/3 das comissões referente aos 3 últimos meses do contrato. Então, é sempre importante a gente estabelecer isso no contrato também direitinho, prazo, certinho, para não observar, né? Para não incorrer, né? Incorrer nesse pagamento. Se a empresa notifica, olha, quero rescindir, só que eu não quero ficar mais 30 dias, por exemplo, ela tem que pagar 1/3? Tem que pagar, porque não seria o valor a 1 mês? Não. Uma média? Não, é 1/3 referente às 3 das últimas faturas. As 3 últimas faturas. Acaba, né, sendo... Né? Interessante. E como que essa indenização de 1/12avos ela é calculada? Qual que é a base dela? Tá aí um questionamento. Obviamente, se a gente pegar a forma como ela deve ser pela legislação, você tem que pegar todo o valor que pagou durante a vigência do contrato, a título de comissão. Poxa, o representante já trabalha na empresa aqui, né, presta serviço para a empresa há 30 anos. Então, você vai pegar todas as comissões que foram pagas, né, que o representante recebeu nesses 30 anos. Nossa.
Exato, não há um limite quanto a isso. Às vezes as pessoas perguntam, mas não entra numa prescrição de 5 anos, não entra... Não. Exato. A indenização, porque entende-se que a indenização, qual é o momento que nasceu o dever de pagar a indenização? Foi no momento da rescisão. Até lá não havia nascido o direito dele de receber a indenização. Então, a prescrição a gente deve contar quando aquele direito caduca. Ainda nem tinha nascido o direito, né? Mas voltando um pouco, tirando essa parte técnica, voltando para a pergunta... Então, a gente pega todos esses valores, né, que foram pagos para o representante comercial a título de comissão. Você precisa atualizar esses valores pelo INPC, que é o utilizado para atualização, né, da moeda com relação muito à inflação. E aí, você divide esse valor que você chegou do valor atualizado por 12. Por isso que é 1/12. É por isso que as empresas choram na hora que tem que pagar essa comissão, né? Exato. Se era um representante ruim, que ele tá aqui há 2 anos e fez 3 vendas, vendeu 50 mil reais. Você vai pegar esses 50 mil reais e dividir por 12. Agora, se era um bom representante, que seja, que faz 1 ano que ele tá aqui, mas ele vendeu muito, exatamente. Vai doer. Ou há 30 anos que está, então é um valor que alcança uns patamares altos, né? Muitas empresas, hoje em dia, elas já têm uma visão mais consciente disso e muitas, inclusive, elas já colocam isso como uma provisão, né? Não o valor total, porque, afinal, para você pagar essa indenização, você precisa que a rescisão seja por culpa da representada. Se o representante chegar a ele pedindo, sem qualquer motivo, essa rescisão, aí a empresa não teria que pagar. Não teria que pagar. Ou, por exemplo, até em outras condições, uma força maior, né? Aconteceu alguma coisa, então, por força maior, ela não vai precisar pagar a indenização. O representante encerra as atividades, também não vai ter que pagar a indenização. Então, tem várias condições que possibilitariam de não pagar. Então, não quer dizer que você contratou um representante que efetivamente você vai ter este custo no futuro. Mas, considerando que as chances, elas são maiores de você rescindir o contrato em um determinado tempo e ter que pagar a fazendo ali o pé de meia. Exato, minimamente colocando pelo menos 50%, sabe? Deixando isso provisionado. Porque senão, no momento que acontece alguma coisa e precisa, às vezes tem uma mudança, né, da estratégia comercial, não queremos mais representantes porque a gente está tratando de produtos ou o nosso mercado ele é muito confidencial, não quero correr o risco de ter representantes atuando de forma autônoma, né? Exato, quero mudar tudo para empregado, para vendedor CLT, né, vendedor interno. Então você vê que vai ser um momento onde a empresa ela vai ter que rescindir todos os contratos de representação. Vai ter um desfalque aí na caixa, né? E você falou da motivos de força maior, né? Isso é uma questão que às vezes levanta bastante discussão, inclusive, né, no judiciário. Porque é importante dizer para as empresas que não é qualquer coisa que é força maior, né? Precisa ser uma situação muito grave, né? Principalmente problema financeiro. Exatamente. Eu tive uma queda no faturamento nos últimos 3 meses. Isso não é força maior. Força maior a gente pode dizer que foi a pandemia, por exemplo. Né, olha, eu precisei rescindir porque não posso abrir as portas, não tô vendendo, minha fábrica tá vazia, tá sem ninguém, porque tem uma lei determinando isso, né? Ou incêndio poderia também, né, ser considerado, né? E aí, doutora, até nesses casos, né, Claro, a gente, quando vai fazer um contrato, a gente tem que tenta trabalhar com todas as hipóteses que poderiam ocorrer durante a vigência do contrato. Mas nem sempre isso é possível, né? Então, eventos futuros, por exemplo, relações contratuais que foram estabelecidas antes da pandemia. De repente surgiu a pandemia. Não tinha como a gente prever uma pandemia e que a gente ia ficar 3 anos dentro de casa. Por mais que sempre existe uma corrente dizendo que não. Lógico que sim. Sempre existiram pandemias no universo, né? Não é um evento assim previsível, né? A gente pode ser que aconteça, mas quando, né? Então, a gente, quando nós vamos fazer um contrato, a gente tem que trabalhar com essas hipóteses que de repente sejam mais tangíveis, né? Sim. Então, a gente pode estabelecer no contrato, inclusive, as hipóteses de rescisão, do contrato por motivo de força maior, né? E a gente já chega até, em alguns contratos que nós recebemos, até estabelecer quais
quais são as hipóteses em que não serão aplicados esses eventos, né? Então, só que o que é importante a gente trazer para a gente aqui, né? Que a gente consegue também estabelecer no contrato como a empresa, como as partes devem agir em caso de rescisão por motivo de força maior ou evento fortuito, né? E quando a gente tem esse respaldo no contrato, embora a gente não consiga trazer todas as previsões, a gente tem um mínimo ali de... Um norte, né? Exato, um norte do que a gente... Por onde a gente parte agora dessa rescisão, né? O que a gente faz? Então, é importante também a gente trazer esses eventos também, trazer algumas possibilidades e uma diretriz ali no contrato, para a gente justamente não ser pego de surpresa, como aconteceu com a pandemia, por exemplo. Sim. E mesmo elaborando um contrato ali rico de informações, né? Eu costumo dizer que advogado tem que ser mestre em imaginar desgraça, né? Você tem que pensar em tudo que pode dar errado ali nessa situação. Sim. E mesmo tendo um contrato com vastas informações, inclusive informações sobre a rescisão, tem alguns cuidados que a empresa precisa tomar? Doutora, tem. A nossa orientação é sempre, né, a gente se respaldar na legislação e no que consta no contrato, que foi pactuado entre as partes, né? Isso é o principal. Então... a gente cumprir o aviso prévio, a gente efetuar o pagamento das comissões, da indenização quando devida, né? E a partir do momento em que a empresa decide rescindir, né, fazer essa comunicação, né, por escrito, detalhando o motivo da rescisão, explicando ali o cumprimento dos prazos, né, que eu estou cumprindo o prazo estabelecido no contrato, né? Tudo isso vai trazer um respaldo para a empresa na hora de rescindir o contrato, para evitar algum litígio futuro. E mesmo assim, não há 100% de garantia de que esse litígio não vai acontecer. Não há, mas pelo menos a gente tem um certo respaldo de que o que estava ao nosso alcance ali, a gente conseguiu cumprir. Né? Se ele vier a acontecer, a empresa vai ter argumentos, documentos, tudo a seu favor para não perder a briga. Né? Não é que a briga não vai existir, é que ela vai estar mais amparada para ir para o embate. Exatamente, é isso mesmo. Né? E no caso dessa rescisão contratual, a representada, ela pode atender os clientes que foram angariados pelo representante? Vamos supor que o contrato acabou, terminou ali o contrato. A empresa poderia continuar ali fazendo pedidos e atendendo as empresas que eram do representante? Sim, ela pode, desde que não tenha alguma condição diversa prevista no contrato. Mas, em regra, sim. A regra é que, se não há previsão no contrato, né, em sentido contrário a isso, falando que, por exemplo, após a rescisão do contrato, em até 1 ano após a rescisão do contrato, que às vezes, essa é a disposição contrária, né? Às vezes há previsão no contrato de que, em até 1 ano após a rescisão do contrato, referente aos clientes que o representante angariou, vai ter o pagamento de uma comissão, às vezes até um valor menor do que era da prática do contrato, né? E aí coloca-se, ele vai pagar então X% sobre o que vender para aqueles clientes nesse período. Mas então, ou seja, tem que ter esta cláusula prevendo quais que vão ser as condições. Mas se não tiver, é o famoso quem cala consente. Quer dizer que o representante não se opõe que a empresa continue atendendo esse cliente. Exato, até porque tem entendimento de que, e é majoritário, assim, o entendimento que os clientes, eles não são efetivamente do representante. A representada, ela está contratando este profissional, esta empresa representante, para angariar, e angariar clientes. Né? Se eu tô te pagando para você trazer cliente para mim, como assim você vai levar o cliente? Eu paguei por isso para você, né? Então, essa é uma das discussões que há no judiciário, principalmente quando são empresas grandes, porque tem empresas bem consolidadas de representação comercial, né? Que atuam, que são especialistas num determinado mercado e que são muito visadas pelas empresas, pelas representadas. Nessas situações, há debate depois de rescisão, no momento da rescisão, encerrou o contrato, com quem que teria o direito a esses clientes, essas cláusulas, como é que elas ficam discutidas. Mas, em regra, se no contrato quase que não um divórcio, né? Quem fica com as crianças? Exato, exatamente. Mas a regra se não tiver nenhuma cláusula no contrato, então a representada, ela pode continuar atendendo os clientes normalmente, né? Livre comércio, né? Exato, sem que o representante ele tenha qualquer direito a uma comissão. Isso tem a ver também com a questão da cláusula de exclusividade? Tem também, doutora. Como tudo no direito depende, né? Depende, né? Depende. Então, a exclusividade, né? Como a gente já tratou desses episódios, é aquela questão, né? Fui contratado para trabalhar
naquela região atender certo segmento, né? E somente eu, entre aspas, posso atuar ali. E se alguém, outro representante da empresa atuar dentro daquela minha região, eu também recebo as comissões. Então, a princípio, com a rescisão do contrato, essa previsão de exclusividade também se encerra. Exceto se tiver outra cláusula específica proibindo essa questão. Ou esse prazo, como a Natália falou, sim. né? Durante um ano ninguém vai poder ir lá. Exato. Mas tem que estar expressa, porque não existe... Isso não está implícito, né? Tem que estar expresso no contrato. E o contrário, o representante ele pode ser impedido de atuar ali no mesmo segmento, depois da rescisão? Eu acho que a resposta aí também entra se não houver uma disposição contratual em sentido contrário, né, assim, em sentido contrário não, ou regulando, melhor dizendo, né, de alguma forma. Exato. Se no contrato não estiver tratando dessa impossibilidade, né, colocando esta restrição, então ele pode continuar normalmente. O que acontece? Essa cláusula é o que a gente chama e aí muitas pessoas até conhecem por esse nome, que é a de não concorrência. Por exemplo, você não quer que esse representante ele atue para empresas da minha área, e aí você tem que trazer nessa cláusula essa especificidade. Por exemplo, na área dele, produtos de limpeza, né, pelo prazo de 1 ano, por exemplo. Então, a cláusula ela tem que vir acompanhada de uma razoabilidade, porque você não pode só falar assim, ele não vai mais poder exercer a atividade de representação comercial, porque isso daí você vai ficar míngua, né, a pessoa. Exato, é a profissão dele, né, então isso daí você já logo vê que é uma condição abusiva, né, que impossibilita o profissional de exercer a atividade dele e que no judiciário ela é considerada nula. Então, poxa, dá pra gente prever essa questão, olha, porque ele trabalhou aqui e por questões, a gente sabe, estratégia comercial, a gente não quer que ele trabalhe para outras empresas do nosso segmento, né, que sejam atuantes, né, nessa nossa mesma área. Sim, dá pra gente prever isso, dá pra gente considerar isso no contrato e colocar essa previsão. Mas observando essas condições, né, você tem que ter né, prever o tempo de duração, limitar, né, um tempo de duração, limitar as áreas que vão ser atingidas, né, que ele está restrito. Exato, e até para a empresa, no caso, não descumprir ali alguma coisa, depois ter que indenizar o representante, porque na cabeça do empresário, o que ele está vendo ali? Ele é muito prático, né? Então ele tem um representante, que ele tem um contrato, que muitas vezes não está atendendo como ele gostaria a empresa, o cliente, né? A desídia, como você falou, né? E ele tá louco para se livrar desse cara para colocar outro lá para atender. E a depender do contrato, então, ele não poderia, assim, automaticamente já colocar outro lá, né? Ou seja, e se fizer, vai ter que pagar alguma coisa pro outro, né? Seria isso, né? Tem que... Por isso, é muito importante entender qual que é o seu cenário atual da tua empresa, como que é o cenário atual do mercado, né? O que te preocupa, pra gente definir quais são as condições que vão existir ou não. E antes de rescindir, ler o que foi acordado lá no começo com a pessoa, né? Exato, exatamente. Vai ter exclusividade, vai ter uma cláusula de não concorrência, o que é o efeito disso, né? O que a gente precisa, então, se atentar para que no futuro isso daqui, o que deveria ser pra gente, né, quando solicita, o que deveria ser pra gente algo que nos acolhesse e não ser um impeditivo também, né, não dificultar. E o representante também tomar esses cuidados, né, às vezes eles não se atentam muito ao contrato que eles estão firmando, acha que é uma coisa simples, né, um padrãozinho que tá ali, que vai firmar, e na hora que ele recebe a informação de rescisão, achando que talvez vai poder levar a carteira dele para outro lugar, às vezes está impedido e não vai. Exato. Né? E aí tem prejuízo. Então, para as duas partes é importante, né? Na hora de firmar, pôr ali, pontuar, detalhar o que está firmando durante todo o contrato e no fim do contrato também, né? Para depois não chorar. Esse anseio, porque as partes, elas têm esse anseio de, vamos fechar, porque tá todo mundo naquele calor da emoção. Aí você vai começar a vender logo pra gente. Exato, só que, infelizmente, é o que a gente já tratou e vem tratando de tudo isso, é importante você observar, porque senão depois, o que deveria te acolher, na verdade, vai ser o que te dará dor de cabeça. Exatamente. Inclusive, né, doutora, a gente tem também algumas hipóteses, e quando o representante decide rescindir o contrato, e ele questiona para a empresa, mas e minha indenização?
Sim. E a empresa questiona, né? Mas espera, não é você que está rescindindo o contrato, é o representante. Ele não tem que se discutir quanto à indenização, né? Embora esteja tudo estipulado, esteja tudo explicado, no ato, na hora, surgem inúmeros questionamentos, né? E coisas que a gente não são devidas, mas que a empresa retorna com questionamento. Então, por isso que, embora a gente oriente, faça o contrato e tudo mais, quando a gente se encontra naquela situação diante de um questionamento, a gente também quer um respaldo, né? E agora, o que eu faço? Né? Eu devo pagar, não devo pagar? Como é que é a minha resposta para ele agora, né? Porque então, na cabeça dele, às vezes até pensando, eu vou pedir a rescisão porque eu vou ganhar uma grana, um 12avo, sei lá, 5 anos atuando para a empresa, e não se atenta a isso, né? Aí já pensou? Vai lá, manda um e-mail rescindindo, a empresa não é obrigada a voltar atrás, né? Não. Tá, vou fingir que você não pediu, vai. Não pode. A não ser que seja um benefício para ela, né? Um prejuízo, perder esse profissional mesmo, né? Sim. Tem que tomar esse cuidado, né? E quando ocorre nessa rescisão contratual, o representante, ele fica desobrigado a respeitar a confidencialidade que ele tem que manter com a empresa? Em regra também, assim, pelo que a gente vê no mercado, as empresas, elas tomam cuidado de sempre colocar uma cláusula de confidencialidade. Porque isso até a gente nota, até para as empresas menores, né, elas já têm uma consciência de que aquele negócio, tudo que ela... É a vida delas, né? Exato, então dependendo do que alcançar, né, para um concorrente, pode prejudicar demais. Então, partindo desse pressuposto de que o contrato, ele tem essa cláusula de confidencialidade, é importante você observar lá quais são as condições, quais são o prazo até, mas geralmente, e assim, de maneira avassaladora, eu posso dizer aqui que a confidencialidade, ela nunca é limitada ao prazo de vigência, porque senão ela perderia até um efeito, né? Sim. Um sentido de por que estar lá. Então, tendo essa cláusula de confidencialidade, o contrato ele vai ser rescindido independente de qual motivo, independente de quem rescindiu o contrato. O contrato ele se encerrou, a confidencialidade ela precisa ser mantida. Não só pelo representante, mas pela representada também, né? Porque a confidencialidade ela pode ser aplicada a ambas as partes. Mas a gente sabe que nessa situação, o representante, ele tem muito mais acesso às informações sigilosas da representada do que vice-versa. Né? A representada, Sim. ela às vezes pode acabar conhecendo como é que é a estratégia dele de operação, né? Para conseguir atuar tão bem em uma determinada área, Sim. coisas assim, que também entra nessa parte de sigilo. Então, o representante... Vale pros dois, Exato, né? O representante, ele precisa ter essa conscientização também, que não é só ele ter que cuidar das informações que ele recebeu da representada, mas ele também pode exigir esse mesmo zelo da representada com relação às informações que ele forneceu, que são relacionadas à atividade dele. Então, rescindir o contrato, mesmo assim, precisa... É uma via de mão dupla, né? Exato, e precisa manter essas informações protegidas. Senão, vai responder, quer seja no contrato, se conter alguma penalidade, alguma indenização. Uma multa. Exato. Ou mesmo judicialmente, né? Pedir reparação pelos danos sofridos Sim. em razão dessa divulgação. Entendi. E no caso do representante vir a morrer, a empresa pode considerar que o contrato está rescindido? Doutora, isso vai depender da estrutura da societária, né? Do representante. Do representante. Se é uma empresa, se é uma pessoa... Isso. Só... Isso, e até mesmo do que consta no contrato, né? Mas via de regra, assim, se o representante, ele é, por exemplo, empresário individual, com a incapacidade dele, com a morte, o contrato acaba seguindo a mesma linha, né? O contrato acaba sendo considerado rescindido. Se a gente estiver tratando de uma limitada, por exemplo, com mais de um sócio, não, o contrato ele continua, né? Porque, na verdade, a empresa, ela continua ativa. Então, ela... São pessoas distintas, Exatamente. né? O CPF do CNPJ. Exatamente. Né? E como que a empresa paga a indenização nesse caso? Porque se é uma pessoa jurídica, é muito claro, né? Continua depositando na conta da empresa, ou deposita ali. Mas no caso de ser uma pessoa, um representante sozinho, e essa pessoa vir a falecer, a empresa tem que tomar certos cuidados para não acabar sendo devedora do espólio, né? Sim, precisa verificar, obviamente,
A informação, ela chega muitas vezes porque algum parente comunica que, houve falecimento. Exato. O que a empresa, ela precisa tomar cuidado? E aí, muitas vezes, já começa a receber, a empresa, ela já começa a receber o telefonema da mulher, o telefonema da filha, falando, não, passa pra conta aqui, a outra passa pra conta... Tem que tomar muito cuidado, não Exato, tem? porque quem paga mal, paga 2 vezes. Exatamente. Então, é importante aí a empresa, ela... solicitar, verificar, já foi aberto o inventário, quem que é o inventariante, né? Obter essas informações, porque o valor, ele tem que ir para o espólio. Sim. O valor ainda não é dos herdeiros, né? Ainda não foi partilhado, não há uma partilha. Então, aquele valor, o valor que é devido àquele representante, ainda é devido ao representante, agora na pessoa do espólio, que é o que somou São os herdeiros todos os bens. ali, né? Exato. Então, não adianta nada ele pagar só para a esposa e os filhos não receberem. Depois, os filhos podem entrar com uma ação reclamando. Você pagou para ela, mas parte disso era nosso. Exato. E não podia, né? Uhum. Então, é bom tomar cuidado. Sim, em vias de dúvida, a gente tem um respaldo, né, do depósito em juízo, né, até que isso seja concretizado, até que tudo seja decidido, né, quem que tem que receber, quem que não tem. Então, vamos supor, não tem um inventário ainda pronto, que geralmente não vai ter, né, gente? Então, assim, demora. Até porque, né, às vezes a pessoa era o único provedor da família, ele veio a falecer, a família vai precisar ali, né, nesse primeiro momento, ter de onde tirar, até para pagar as despesas. Sim. Né? Então, ela vai atrás de quem pagava, né, antes, Exato. né? Sim. Mas precisa tomar cuidado. Sim. Se fosse uma relação de trabalho, por exemplo, tem uma certidão que você pega, né, no INSS para mostrar quem são os dependentes, né? E, em último caso, a empresa pode fazer a consignação em pagamento. Que ela entra com uma ação, né, na justiça, porque ela está com dúvida de quem e quanto ela deve pagar, e ela deposita judicialmente. Aí depois os herdeiros que vão atrás das suas cotas partes. Na dúvida, quem pagar, né? Recorra a isso para não ter prejuízo. Para não ter prejuízo. Já tá aqui, eu tô depositando judicialmente, porque eu não sei bem quem eu preciso pagar e nem em que proporção. E aí depois as partes que precisam ir lá e levantar e comprovar que são elas as credoras, né, daquele valor. Sim. Né? Na sua parte correspondente. Exatamente. Né? Então é isso, gente. Eu acho que a gente encerrou esse tema de representante comercial. Pois é. Né? É um assunto que tem desdobramento, né? E tem dúvidas diárias, né? Lá no escritório de empresas, né? Exato, diárias. A gente espera que tenha contribuído, né? Com as empresas, não só as representadas, mas com os representantes comerciais também. A gente fica à disposição de todos, caso tenham mais dúvidas, que eu acredito que tenham. Surgiram mais dúvidas. A gente fica à disposição para trazer informação, para esclarecer. E agradeço, né, vocês. Obrigada. Por essa jornada aí dentro desse assunto, desse tópico. Muito feliz, foi muito bom. Porque são questões aí que, nossa, a gente vê no dia a dia, que a gente vê que é algo que alcança muitas empresas, assim, porque de fato é corriqueiramente trazido, questionado, então... É uma modalidade muito usada, né, pelas empresas, né, o representante comercial. Sim. Exato. Né? Então tá bom, muito obrigada a vocês por nos acompanhar, por assistir o podcast. Se tiverem dúvida, entrem em contato e mais uma vez, curtam, né, compartilhem e até a próxima.